com qualquer agência bancária, que não é o caso de parceria, mas também nós temos agência reguladora de bancos, né? Nós vamos buscar, muitas vezes, a solução do problema hoje via todo o telemarketing. Então, a gente tem que ligar no 0800, o chá de cadeira que a gente tomava na empresa, na CPFL, quando era, né, onde era a CPFL na Avenida Água Branca, ou tomava quando era a Telesp aqui na Voluntários, né? Hoje a gente fica no telefone em casa, né? Não deixamos de ter a fila, porém, né, nós temos a facilidade de casa. Mas e quando não se resolve esse problema? E quando o cidadão busca? O cidadão deve buscar a solução sempre do seu problema nas agências reguladoras, sempre tendo essas agências de fiscalização, né, elas regulam o serviço e também o fiscalizam. Porque não adianta nada ter o regramento, ter que ser a contrapartida do executivo em determinados fatores dentro dessas parcerias entre o poder público, se não tem quem, né, fiscaliza. Então, a gente tem a ANEEL, tem a Anatel, tem o Banco Central é a agência reguladora dos serviços bancários, enfim, a ANA, que é o serviço de água, de um universo muito grande de agências reguladoras. Nós temos até uma agência reguladora próxima aqui, que atende os serviços de Piracicaba, que é a agência reguladora do Ares PCJ. Então, nós temos o Comitê das Bacias, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e dentro dessas cidades que são abastecidas pelos rios, criou-se uma agência reguladora. Então, todos os fatores de recomposição de tarifa de água, tarifa de esgoto e todas as questões de atendimento desses sistemas de água e esgoto dos municípios que fazem parte da agência, são atendidos por essa Ares PCJ que chama. Então, nós temos uma sede aqui em Americana, temos a sede do PCJ aqui em Piracicaba, mas a agência é sediada em Americana, tá? Diretamente ligada ao serviço do cidadão. Essa é um pouco da dinâmica do Poder Executivo, realizar, fazer as atividades, fazer as ações que beneficiam diretamente o cidadão. E o Poder Legislativo, nós vamos falar posteriormente, então vou passar um pouco para vocês do Poder Judiciário, que é, né, dentre todos os poderes, o mais distante do cidadão. Tirando a categoria dos advogados, não tem quem, e também a gente, modéstia à parte, a gente também sente o friozinho na barriga, porque nós estamos defendendo os direitos, se não de liberdade, os direitos patrimoniais do cidadão e do nosso cliente, quando chegamos lá na Barbas da Justiça. Então, sempre tem frio na barriga. Por que chegar nesse poder tão distante do cidadão, que é o Poder Judiciário, né? Sempre onde se tem que julgar algumas coisas, né? Transformou o Poder Judiciário num poder, né, frio, distante, para não se dar, né, não se ter qualquer tipo de pessoalidade nas relações ali. Mas é o poder mesmo mais distante que nós temos do cidadão, muito do contrário de quem faz a lei. Quem julga a lei é longe, mas quem faz a lei é perto, que geralmente aí é o que a gente tem mais acesso, que é dentro do Poder Legislativo. Agora, então, dentro dessa noção um pouco geral e básica, nós temos a figura das funções legislativas, onde nós vemos qual é a gestão dentro do município, dentro do Estado de São Paulo, dentro dos estados, das Assembleias Legislativas e da Câmara dos Deputados do Senado Federal, quais são as funções do parlamentar. O que ele deve fazer, como ele deve legislar, como ele deve trabalhar para trazer as soluções para o cidadão, para o núcleo daquele nicho que ele tem de atendimento específico, ou uma legislação empresarial, industrial, comercial, da construção civil, né? Sempre nós temos que lembrar que é dentro do Congresso Nacional que se nasce a maioria das leis, que se transformam as leis existentes. Então, também a menor abrangência, mas não menos importante, aí nós temos o Poder Legislativo Municipal. E onde nós observamos toda a estrutura do Poder Legislativo Municipal, é sempre observando essas normatização que não tem como não hierarquizar. Dentro do município, nós sempre observamos a figura da respeito à hierarquia das leis, respeito à Constituição Federal, respeito à legislação federal, no modo geral, que nós podemos trabalhar alguns temas semelhantes no município, porém, sempre trazendo
um tanto quanto mais restritiva às normas de respeito geral e não ampliativas. Nós não podemos ampliar direitos restritos no Brasil todo. Então, eu tenho uma norma, por exemplo, que a nível nacional, dentro de todo o território nacional, a metragem é 150 metros quadrados para habitação popular. Eu falo que em Piracicaba pode ser 100. Não, espera um pouquinho aí. Tem alguns interesses que tem que se atender às normas, sempre a legislação de cima para baixo e não sempre regulamentar de que qualquer forma que tenha de interesse no município. Então, as normas e diretrizes a serem seguidas pelo legislador são sempre essas normatizações. Especificamente, dentro do município, essa aqui é a lei orgânica e também o regimento interno da Câmara, que é o código de trabalho dos vereadores e como devem ser as proposituras. Hoje nós temos aqui na casa, nós conversamos até um pouquinho, 23 vereadores. E dentro desses 23, nós temos uma comissão em andamento que vai fazer a atualização da lei orgânica. Ela deve ser sempre revista, sempre estudada, sempre levada à atualização, porque se ela é uma base legislativa com paridade na Constituição Federal, nós vemos a Constituição Federal sendo alterada, eu acho que deve estar na 90ª e tanta, quase 100 emendas constitucionais em vigor, desde 88. Então, nós temos aí também uma base da Constituição do Estado e chegamos também nessa necessidade de atualizar a lei orgânica do município. Na Constituição Federal, a norma, o que se deve observar no município, está lá no artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada de que forma? Em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Esse interstício, ele significa um intervalo para se aprofundar aí qualquer tipo de discussão ou qualquer tipo de assunto que deve ser considerado entre uma ou outra aprovação. Aprovado em 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e em alguns preceitos que estão todos elencados lá no 29. Há 4 ou 6 anos passados, nós observamos um pouquinho uma atualização que levou aí uma derrubada de número de membros da Câmara de Vereadores do Estado, do país afora, dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral baixou uma resolução dizendo que as cidades, os municípios deveriam ter um determinado número específico de vereadores. Aí Piracicaba tinha 21 vereadores, passou a ter 16, porque foi legislado pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi disciplinado por eles. Aí em 2009, houve uma alteração nessa parte da Constituição Federal. A emenda constitucional 58 acrescentou faixas de habitantes por número de parlamentares. No caso de Piracicaba, nós ficamos com essa composição da Câmara de Vereadores. As cidades, se vocês forem aqui da região, vocês vão observar que todas as leis orgânicas estão fixando, ou fixaram já o número de parlamentares das câmaras municipais. O que ocorre é que, sim, na lei orgânica anterior, quando houve essa necessidade de reforma pela regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, a lei orgânica da Piracicaba deixou estabelecido que, quando houvesse fixação por reforma constitucional, seria fixado no teto. Então, o município pode ter até, limite máximo, até 23. Piracicaba poderia ter quantos abaixo de 23? Quanto a cidade e os parlamentares entendessem que seria suficiente para atender aquele determinado número de cidadão, número de habitantes do município. Nós observamos também nesse artigo 29, que é lá que é fixado quanto o prefeito, secretários e vereadores vão ter de subsídios. Nós observamos que é de qualquer critério, não é de qualquer critério, tem que sempre respeitar
aí uma paridade com o orçamento do município, o orçamento da Câmara e também um limite que foi imposto para os deputados estaduais dos respectivos estados. Então, passando aqui um pouco rapidamente, nós não temos essa limitação também em alguns critérios, né? Até dentro da legislação, observando 65% do subsídio dos deputados estaduais, mas o orçamento da Câmara de Vereadores não pode passar também o limite de arrecadação do município, também fixado dentro aí do artigo 29, que foi criado sobre o artigo 29A. Então, na Constituição nós não fugimos, nós não temos como, né, direcionar uma elasticidade no município. O que está disciplinado na Constituição é até onde nós podemos chegar. Nós observamos também toda a parte de disciplina da legislação municipal na Constituição do Estado de São Paulo, dizendo que toda essa competência de fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional, né, entidades administrativas direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, motivação, ampliação de subvenções, renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder, de forma respectiva à lei orgânica, conforme disposto no artigo 31 da Constituição Federal. Nós observamos mais uma vez, né, a competência legislativa municipal tendo que ser observada e tendo que ser respeitado o ditame da Constituição do Estado de São Paulo. A Constituição do Estado de São Paulo, atendendo o disposto na Constituição Federal, ela cria, ou na verdade onde se criou foi na Constituição Federal, tribunais de contas dos estados. Esses tribunais de contas dos estados que fazem as análises das contas públicas dos gestores, tanto da Câmara de Vereadores quanto da Prefeitura do município. O Tribunal de Contas, quando faz a análise das contas do município, ele, na verdade, assessora o Legislativo Municipal. Ele estuda, faz uma análise criteriosa de todas as receitas e despesas do Executivo no determinado ano corrente, igual imposto de renda, é o ano corrente, então o ano de 2017 foi analisado agora no final de abril, por volta da segunda quinzena de abril. Os auditores estiveram aqui em Piracicaba, fizeram toda a análise de contratos, notas fiscais, empenho, liquidação, pagamento do Poder Executivo. E também eles vêm na Câmara e fazem também essa análise criteriosa das nossas finanças, né, de toda a arrecadação e gasto que a Câmara faz. A Câmara não tem como criar, o Legislativo não tem como criar receita. Sempre nós trabalhamos com duodécimos, sempre esse 5% vem dividido em 12 parcelas, o Executivo é obrigado a fazer esse repasse orçamentário para o Poder Legislativo. Então não tem, assim, não se arrecada na Câmara, não tem novidades de arrecadação na Câmara. Fechou o orçamento de um ano para o outro, é o que tem que vir para a Câmara todo mês, aí, que a gente conhece como duodécimo. Esses tribunais de contas fazem a análise assessorando o Poder Legislativo Municipal, dizendo assim, ó, nós fizemos a análise das contas do Executivo. Pela nossa análise, pelo nosso parecer, nós somos contra a aprovação do Executivo por esse motivo. Ele vem um parecer do Tribunal de Contas para os vereadores fazerem a análise dessas contas. No regimento interno, por sua vez, disciplina a competência das comissões permanentes da Casa e da Comissão de Finanças e Orçamento. Uma das competências da Comissão de Finanças e Orçamento é analisar o parecer prévio do Tribunal de Contas. Aí ela vai pegar, fazer uma análise criteriosa do que foi ali apontado, o que foi ali negado, o que foi ali rejeitado ou apontado pela rejeição das contas do prefeito. A partir daí, faz-se uma análise de que, não, os argumentos do Tribunal de Contas estão equivocados porque o Executivo veio até a Comissão de Finanças ou veio até a Câmara de Vereadores, numa audiência pública que se faz para a discussão das contas, e comprovou que aquele entendimento
do Tribunal de Contas especificamente foi suprido por alguns motivos que não foi analisado ou foi plenamente justificado pelos secretários, né, pelo Poder Executivo, e na Câmara se faz o parecer pela aprovação do parecer do Tribunal de Contas ou pela rejeição. Se faz um parecer pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas, que era pela rejeição das contas, quer dizer, a Câmara acaba por aprovar a conta do Executivo, rejeitando aquele parecer que rejeitava a análise das contas emitido pelo Tribunal. Por isso que, nesse momento, quando a Câmara faz a análise das contas do Executivo, ela está agindo não mais com o seu poder legislativo, ela está agindo com o seu poder julgador. Ela está saindo da esfera legislativa e indo para, né, um poder julgador, que ela tem essa determinação, ela tem esse poder nas mãos quando analisa essas contas do Executivo, mas não do Legislativo. Quando ela analisa, ela não tem a possibilidade de analisar as contas dela. Então, as contas da Câmara, que também é analisada no mesmo momento do Executivo, ela não tem o poder de fazer assim, olha, nós rejeitamos ou nós aprovamos o parecer do Tribunal de Contas. Rejeitou ou julgou, o Tribunal de Contas também tem a característica de julgamento quando é levado as contas do Legislativo para análise anual. Então é aquela coisa, a dinâmica dos poderes, eles são harmônicos entre si, como o artigo 2º da Constituição determina. Por quê? Eles têm algumas funções dentro de outros poderes que realiza dentro do Poder Executivo, o Executivo também legisla, o Executivo também julga, o Legislativo também julga e também executa determinadas atribuições privativas da sua competência. Da mesma forma do Judiciário. Então, quando o Legislativo, nesse momento, julga as contas do prefeito, ele está exercendo seu poder, né, de julgador, quando faz a análise de aprovação ou rejeição de contas do Tribunal de Contas. Quando o Executivo faz o seu decreto regulamentando determinada lei, ele está o quê? Ele está legislando. Ele não pode superar as possibilidades que estão dispostas na lei ordinária, por exemplo, numa lei complementar. Mas ele emite um decreto regulamentador, que na verdade é uma lei que diz como aquele ou aquele assunto vai ser determinado, vai ser observado, vai ser respeitado e tem que ser respeitado pelo cidadão. Então ele também está, nesse caso, nesse momento, legislando. E aqui nós temos também vários aí, disciplinamento de fiscalização contábil e financeira dentro da lei orgânica, a competência dos vereadores, a competência, nós sempre vemos a figura do vereador quanto ele tem que fazer leis. Dentro do arcabouço tão grande de legislação, de lei em vigor que nós temos hoje, o poder do vereador ele é muito maior de agente fiscalizador do que de fazedor ou legislador ou fazedor de leis. Nós observamos dessa forma aí o trabalho do parlamentar municipal. Aqui também nós vemos o disposto no regimento interno, que é especificamente as funções do vereador, fiscalização externa, financeira, orçamentária e patrimonial, assessoramento dos atos do Poder Executivo, de julgamento político-administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhes são próprias, atinente à gestão dos assuntos de sua economia interna, que é aprovar ou realizar contratos administrativos, realizar aí contratações de agentes, sejam eles comissionados, sejam eles efetivos, abrir concurso público, fazer toda a estrutura do Poder Legislativo andar. A gente observa sempre essas figuras genéricas de como nós tratamos o Poder Legislativo, especificamente o Poder Legislativo Municipal. Porém, dificilmente a gente consegue visualizar o andamento da legislação específica, como que se funciona, fora os agentes que trabalham internamente nas câmaras de vereadores, como que funciona determinada andamento de propositura, daquele requerimento, a indicação, a moção, ou projeto de lei, ou projeto de lei complementar.
Então, nós temos aqui também um pouquinho passar essa visão para vocês. Aqui nós continuamos com essa parte disciplinada mesmo no regimento interno, são todos o disciplinamento que especificamente cabe aos vereadores. O regimento ele é um instrumento que tem que ser respeitado, né, interna corporis, dentro da Câmara de Vereadores, pelos vereadores nas suas funções. Você passa daí, Breno? Deixa eu ver aqui. Especificamente quanto ao processo legislativo, né, essa visão que para vocês terem um pouco de noção de como trabalhamos aqui dentro, como trabalha-se dentro do Poder Legislativo, né, com o andamento de uma propositura. Hoje nós temos aqui na Câmara, desde uma indicação que se oficia ao Executivo, né, que se remete ao Executivo a determinada matéria e tem todo o andamento dele dentro da casa e até chegar no destinatário final, que é o prefeito, que é quem está se pedindo para se realizar aquele determinado ato, aquela determinada vontade que passa ali naquele documento. Hoje, então, pensando em indicação, o que nós temos? Que é a proposição através da qual o vereador sugere a outro poder a adoção de providência e a realização de ato administrativo, ou de gestão, ou de envio de projeto sobre matéria de sua iniciativa exclusiva. A indicação não é discutida e nem votada aqui na Câmara. Hoje, a indicação ela é muito dinâmica. Hoje, o vereador quer fazer um projeto, por exemplo, que cria um programa específico para aquele determinado assunto que ele tem aí, que ele visualiza, por exemplo, um núcleo de atendimento ao carente, enfim, um programa específico. A criação desses programas, nós temos entendimento no Tribunal de Justiça que ela tem a inconstitucionalidade quando ela é originada no Poder Legislativo. Então, o que o vereador faz? Em vez de ele trabalhar com um projeto, com vício de iniciativa, quando ele nasce de forma errada, né, porque não deveria nascer do vereador, deveria nascer do Executivo. Ele precisa da autorização legislativa, então ele redige o projeto, envia para o Poder Legislativo e o legislador faz aí também toda a análise criteriosa desse projeto. Mas o nascedouro dele, quando surge o projeto, é lá no Executivo. Porém, o vereador tem uma ideia legal, que é base do Executivo. O que ele faz? Ele pode fazer aqui uma minuta do projeto. Essa minuta é dirigida, é direcionada ao Executivo em forma de indicação. Eu, vereador Fábio, indico ao Poder Executivo que se trate dessa matéria aí, que se envie essa matéria para a Câmara, estude se existe essa intenção do gestor público, do prefeito, né, em fazer com que essa atividade seja realizada, seja executada. Então, é por isso que nós trabalhamos sempre com a indicação quando tem aí esse interesse de matéria específica. Aí, essa aqui é a tramitação da indicação na Câmara de Piracicaba. Como que ela como ela anda aqui dentro, né? Como ela não é votada, toda a propositura aqui da Câmara, ela deve ser protocolada de forma digital, de forma eletrônica, que nós chamamos de SIAV, Serviço de Apoio ao Vereador. É o Sistema de Apoio ao Vereador. Protocolado fisicamente, ela é autuada no Departamento Legislativo. Ela é feita o quê? O único momento que se torna pública, né, que os parlamentares, o plenário tem de conhecimento dela, é nesse momento da leitura em plenário. Depois, não mais vai voltar para ser deliberada, para ser discutida, para ser, né, apreciada pelos vereadores. Ela vai direto para aqui a confecção e para o manejo dela aqui dentro do departamento. Então, ela vai se tornar pública no sistema de alimentação de informática da Câmara, vai ser feita a correção ortográfica, vai ser feito um ofício de encaminhamento do chefe do Legislativo para o prefeito, né, ou para outra entidade que o vereador tenha de interesse que seja encaminhado aquele documento. É feita
a digitalização integral do documento, que é o texto dela, fotografias, minutas, todo e qualquer anexo que chegue na propositura original, se faz a digitalização e vai para o sistema, fica na rede, no site da Câmara, quando se procura a propositura. E faz o envio ao executivo da propositura do documento da via original. Aí, feito esse envio, as indicações, o executivo não tem obrigatoriedade em respondê-las. Por quê? Você indica e não questiona. Não é o momento de se questionar determinada atividade que o gabinete, que o vereador tem de interesse. Então, se indica. Ele não tem obrigatoriedade de fazer a resposta. Muitas vezes, sempre o convívio saudável e de bom trato que o executivo tem com o parlamentar, tem com a Câmara, ele acaba respondendo que está na programação, respondendo que tem aí uma possibilidade de realizar aquele determinado assunto específico que está lá na indicação. Nós fazemos dentro do Departamento Legislativo essa autuação, recebemos a resposta, digitalizamos a resposta e fazemos a encaminhamento de forma da via original também para o autor. Da mesma forma que a Câmara não fica com o original do vereador, a Câmara dá a ele a ciência, o encaminhamento do original. Está digitalizado toda ela no sistema de acesso aí do CIAV da Câmara, também pela internet, que o cidadão faz a consulta. Um pouco mais robusto, um pouco mais de peso das proposituras, que não a indicação, mas também uma propositura que é de produção muito grande dos vereadores, nós vemos o requerimento. O requerimento é uma solicitação, é uma proposição de solicitação de informações ou cópia de documento ao prefeito, que por intermédio dele se questiona às secretarias da prefeitura e também outras entidades. Quero questionar uma determinada ação da CPFL. Nós sempre temos aí, às vezes, o vereador que faz esse questionamento via requerimento. Muitas das vezes também por interesse público, por ser gestão da empresa privada e não pública, responder. Tem a obrigação de responder? Eles não têm a obrigação de responder por se tratar de matéria entre público, entre o poder público. Porém, hoje nós temos alguma legislação, como a lei de acesso à informação, que ela determina algumas respostas quando se chega ao questionamento dessas empresas e até a própria política interna, que eles mesmos fazem a resposta aqui para os vereadores de documentação ou de como está tal situação, de instalação de energia elétrica, de instalação de melhoria de telefonia, enfim, toda a dúvida que de repente o parlamentar tem, que trata aí de interesse público ou daquela coletividade. Aqui nós vemos a tramitação do requerimento, sempre feito aí, toda a adaptação dele, da mesma forma que é feita com a indicação, toda a tramitação, nós fazemos a correção dele para disponibilizar no sistema de conhecimento, aí no sistema de internet, no site da Câmara. Porém, em ato contínuo a entrada, a leitura da matéria, a leitura em reunião em plenário, nós temos a composição da ordem do dia. Esse requerimento, essa propositura, ela é discutida e votada. Não só levada a conhecimento dos vereadores, mas os vereadores deliberam sobre ela. Pode ter uma matéria de minha autoria que os demais parlamentares entendam que não deve ser levada ao externo, levado àquela finalidade, porque não é de interesse da Câmara. Então, acaba-se ficando aí pela uma rejeição da matéria em plenário e ele, consequentemente, é arquivado aquele requerimento. Entretanto, se essa matéria ela é aprovada em discussão única, também volta-se aí a confecção de ofícios, documentos a serem destinados ao destinatário daquele requerimento. Observando que aqui, diferente da indicação,
a lei orgânica determina prazo de 15 dias para a resposta do Executivo. Então, esse documento sim tem que ser, né, feito a resposta, feita a autuação dele, tanto é que ele se é montado um processo legislativo, desde a entrada, de todos os seus desdobramentos até a resposta, também é digitalizado, também está na rede, está na internet, está no site da Câmara. Então, se o cidadão quiser fazer análise, eu quero saber o requerimento número, sei lá, vamos pensar aí, no número 853 de 2017. Entro lá, eu tenho desde a entrada dele, a data da entrada, até a obtenção da resposta e o encaminhamento dela para o vereador. Toda a propositura hoje aqui da Câmara, nós temos a ela digitalizadas no sistema, no site da Câmara. Também aí nós observamos o trato das moções, né, que é um pronunciamento da Câmara sobre determinado fato, assunto ou situação, manifestando sua opinião. De que forma? Ou nós fazemos a relevância daquele assunto com um aplauso aqui entre a Câmara, né, dos vereadores, né, dizendo que foi uma conduta ou foi um assunto relevante que merece aí ser agraciado com uma moção de aplauso, apoiando aquele determinado ação, aquele determinado assunto, apelando para que se realize tal, né, assunto que consta no texto da moção, ou também repudiando esse determinado assunto, né? Pode ser uma matéria que esteja em discussão no Congresso Nacional, que os vereadores daqui da casa repudiam essa aprovação, essa deliberação, e são contra a aprovação pela Câmara dos Deputados de determinada matéria. Se repudia essa tramitação, aprova-se aqui, envia-se para a Câmara dos Deputados. Também, da mesma forma, nós observamos a tramitação das moções da mesma forma que é feita via requerimento. Ela é discussão única, então, mesma forma que rejeitou, se faz o arquivamento, aprovou, se faz aí todo o andamento dentro da estrutura do Departamento Legislativo e encaminhado para os vereadores. Nós temos aqui na Câmara um tempo regimental de 15 minutos dentro das reuniões ordinárias para que seja entregue essas moções de aplausos. Então, hoje nós começamos a reunião, temos um rito regimental de fazer a chamada regimental, fazer a leitura bíblica, dar entrada em todas as matérias. Nós temos também uma resolução que disciplina que em todas as reuniões ordinárias pode haver 2 oradores populares, dois cidadãos que têm a intenção de vir falar de assunto de interesse, né, de interesse coletivo, de interesse público. Então ele faz a inscrição, né, com os seus dados, residentes do município, junta a documentação, fala a sessão que ele quer vir falar, usar a tribuna e, né, faz dentro do rito regimental a fala do assunto que ele tem de interesse. Posteriormente a essa fala, nós vemos que os vereadores fazem o uso, em muitas das sessões, dessa entrega, desse tempo regimental de 15 minutos, para fazer uso da entrega das moções de aplauso. Aí o cidadão vem, aquele determinado homenageado vem e recebe a moção dentro das reuniões ordinárias. Aqui nós temos a tramitação de uma propositura, né, que aí ela segue toda a ritualística de regimento, que aí ela tem uma série de desdobramentos muito maiores que essas proposituras que eu falei para os senhores agora, que é a indicação, requerimento e moções. Quando nós tratamos de projetos, seja ele um projeto de lei complementar, ou um projeto de emenda à lei orgânica, um projeto de decreto legislativo, ou um projeto de resolução, ela tem aí toda a sua tramitação desenhada aí pelo regimento e determinando com que se faça, né, todo um estudo sobre aquele caso que está se levando à aprovação. Os vereadores vão deliberar sobre aquela propositura, vão estudar essa propositura, ela vai passar por comissões temáticas permanentes que nós temos na casa. Então, o regimento determina, se eu não estou enganado, 9 comissões? 9, né? A vereadora fez aí um estudo do regimento no começo da legislatura atual, criou-se aí, desmembrou-se uma comissão que ela tratava aí de meio ambiente e agricultura, e criou-se a comissão específica de agricultura, foi uma iniciativa da vereadora Nancy, e também muito salutar, porque nunca se estudou especificamente as matérias
visando, né, ou tendo a ótica do agricultor, do pequeno proprietário de terra mesmo, de um pequeno produtor rural. Então, hoje nós temos a comissão permanente que faz essa leitura dos projetos que dão aqui entrada na casa. Então, aqui, se nós formos observar, nós temos todo aí um andamento do projeto de lei. A partir do momento que ele é dado entrada na reunião, né, que também, da mesma forma, ele é protocolado, ele é feito o protocolo integrado no sistema, no CIAV, e, a partir daí, nós temos a distribuição para as comissões permanentes. Em qualquer fase, depois de dada entrada na matéria, esse projeto já está apto a ser, por exemplo, vamos dizer, de grosso modo, alterado por outros vereadores. Então, ele já é de conhecimento da casa, deu entrada, está no sistema, todos os demais parlamentares podem propor emendas e substitutivo nesse projeto, direcionando, trazendo um assunto, né, mais específico naquela determinada temática do projeto. O projeto, além de autoria do vereador, ele pode ser de autoria do prefeito, né, que nós vemos a capacidade dele aí de iniciar as proposituras, como também a nossa lei orgânica e o regimento de disciplina, a figura da iniciativa popular no nascer de projetos. Então, nós temos aqui na Câmara essa possibilidade, e sempre que tem aí um assunto polêmico, um tanto quanto relevante, se tenta criar aí uma comoção na cidade para se dar início a essa propositura. Porém, ela tem que também respeitar as normas regimentais, norma da lei orgânica, tem matéria que não pode ser de iniciativa popular, e aí vai longe. Porém, né, o nascer do projeto de lei são dessas três formas, e o andamento dele é todo igual. Que nós vemos aqui, todos os projetos passam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que, se der um parecer contrário, para esse projeto voltar a ser discutido e deliberado, tem que se discutir primeiro o parecer contrário da comissão, e não o projeto. Então, se um projeto de determinado tema deu entrada na comissão, a comissão falou assim: opa, esse projeto é inconstitucional, ou ilegal, dentro aí do ordenamento jurídico, não só municipal, também como estadual e da União Federal, leis ordinárias, enfim, né? Tendo o parecer contrário, só pode dar sequência no projeto se o plenário analisar o parecer contrário. Se aprovado o parecer contrário, o projeto vai para arquivo e só pode ser representado, se eu não estou enganado, na próxima sessão legislativa, que é o ano seguinte. Eu faço um pouco de confusão, às vezes, não estou muito familiarizado ainda, na sessão legislativa e legislatura, nessa questão de arquivamento de projeto. Ou ela é no ano seguinte, ou ela é na próxima composição da Câmara, vamos dizer assim, depois da eleição. Mas, se eu não estou enganado, acho que é na próxima sessão mesmo, que é o próximo ano. Aqui nós vemos, se ele é rejeitado o parecer contrário, o projeto retorna à comissão. Ele vai fazer, né, toda a tramitação nas demais comissões, e o andamento dele vai se tornar, ele deixá-lo apto a ser deliberado pelo plenário, e aí que o plenário, o presidente faz a ordem do dia, compõe os projetos que vão ser deliberados sempre com 24 horas de antecedência, fazendo a composição da pauta. Esse projeto vai para a ordem do dia. Esse projeto, nesse momento, ele está apto, ele vai à votação. Porém, quando o projeto está na ordem do dia, a gente vê ainda ainda é fase de recebimento de emenda e substitutivo. Então, ainda a gente consegue observar, muitas vezes, os vereadores apresentando uma emenda no momento que ele está em votação. Por isso que, às vezes, a gente vê um projeto está na pauta. Ah, mas não votou ainda? Não, porque ele mesmo na pauta, ele recebendo emenda, a gente tem que tirar esse projeto para voltar à análise dessa emenda pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e quando não é um substitutivo também, que também tem que ser analisado pela comissão. Aqui está, se não forem apresentadas emendas, ele vai para a primeira discussão. A partir da primeira discussão, mesma coisa, se rejeitado, ele vai para arquivamento. Se ele é aprovado, ele pode ser aprovado de duas formas.
esse projeto originalmente ele sem emenda, ele já está apto a vir para discussão e votação em segunda votação. O regimento e a lei orgânica nossa determina a apreciação em duas votações. Se ela não recebeu emenda nenhuma, num segundo momento, né, na reunião subsequente àquele que ela foi votada em primeira, ele já entra para deliberação. Porém, uma vez aprovado o projeto e aprovado a emenda ou substitutivo, nós observamos aqui que ele volta para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que regimentalmente é responsável pela elaboração do quê? Da nova redação do projeto. Ele vai para a segunda discussão com o texto que ele vai virar lei. Então, se uma emenda ou um substitutivo alterou 1, 2, 3 ou quantos artigos forem daquele determinado projeto, esse artigo que foi aprovado pelo substitutivo ou pela emenda tem que estar inserido no texto correto que os vereadores vão deliberar. A partir daí, na segunda discussão, né, que vai ser feita a aprovação desse projeto, e a partir daí é feito, então, não mais se mexe nesse projeto, né, ou ele pode também ser rejeitado em segunda discussão, né, se ele for aprovado em segunda discussão, ele vai, ainda em segunda discussão, ele pode receber, né, emendas quando ele está na pauta da ordem do dia. Então, ele tem ainda aqui a emenda em segunda discussão. Ele vai mais uma vez para a redação final. Indo para a redação final, ele vai para a deliberação, a partir do momento que a Comissão de Justiça elaborou a redação final, indo para a votação, aí sim, né, é encerrado o ciclo de deliberação do projeto. Aprovou ele em segunda discussão sem emenda ou com emenda, ele segue para a elaboração do autógrafo, que é o documento do Poder Legislativo que comunica ao Poder Executivo que ali se encerrou o processo legislativo na casa, na Câmara de Vereadores, e vai-se, né, levar a esse projeto, que agora é um autógrafo, a sanção ou veto do prefeito. Ele pode sancionar todo ele, como ele pode vetá-lo todo ele, ou vetar em parte. Eu tenho um projeto aí com determinado número de artigos que foi realizado, ou foi aprovado, ou foi deliberado, foi nascido na Câmara, que não tem o artigo 4º, por exemplo, como interesse público. Então, eu sanciono o projeto todo, veto o artigo 4º por falta de interesse público, remeto esse veto para a Câmara de Vereadores para ele deliberar. A partir do momento que houve um veto ou total ou parcial do projeto, vamos ver se a gente tem aqui. Está aqui, ó. Recebendo o autógrafo, ele pode fazer o veto total ou parcial. Se ele sancionar, ele vai promulgar e publicar a lei, foi para a imprensa oficial, acabou, já é lei. Se ele vetou, ele faz, né, o veto parcial ou total, retorna aqui à Câmara com as razões, com um prazo fatal de deliberação em 30 dias, essas razões do veto. Mais uma vez, o Legislativo vai deliberar sobre essa matéria, vai analisar se tem razão o prefeito ou não de vetar, e aí, analisando, quando o veto vai para a Comissão de Justiça, ele vai para a ordem do dia em única votação. Ele acatou, os vereadores acataram o veto. Falou assim, ó, olha, nós aprovamos o projeto, o Executivo vetou o projeto, mas assiste razão ao Executivo, eles acatam o veto, arquivam o projeto. Porém, se eles aprovaram o projeto, o prefeito vetou o projeto, e quando veio aqui para a Câmara, os vereadores falaram, não, nós temos razão sim, independente do prefeito ter a ideia ou ter a intenção de ser ou não, né, bom para o município esse projeto, para nós entendemos que é bom, então nós vamos rejeitar o veto. Rejeitando o veto, existe aqui, né, a figura da promulgação e publicação da lei pelo presidente da Câmara em 48 horas. Essa é a disciplina
disposta na lei orgânica no regimento. O presidente se silenciar, nessas 48 horas da publicação da lei, o vice-presidente é obrigado a promulgar a ciência a promulgar o veto, né? Na verdade, promulgar, se ele foi rejeitado, não é promulgar mais o veto, mas é promulgar aquele determinado artigo que foi vetado lá, mas foi aprovado em outra discussão aqui na Câmara, e fazer essa promulgação e publicação mesmo já está, né, fazendo com que esse veto, que era veto, que agora voltou a ser legislação, voltou a ser lei, ele entre em vigor. E assim funciona nos demais projetos, né, seja ele complementar, seja ele, na verdade, mais de lei complementar, porque se nós tratarmos de projetos de decreto legislativo e projetos de resolução, nós vamos fazer um estudo também dessa tramitação, porém, os projetos de resolução, eles são todos de ordem interna da Câmara. Ele não traz efeitos externos, ele traz as matérias de competência privativa dos vereadores. Então, é todo como se pode, como se deve, né, trabalhar-se aqui na casa, se trabalha com os projetos de resolução. E os projetos de decreto legislativo, nós temos sempre a deliberação desses projetos quando existe a intenção do Poder Legislativo ter alguma parceria externa. Então, nós trabalhamos com os projetos de decreto legislativo. Eles são todos em uma discussão só, a não ser quando tem emendas também, e aí ele vai para a segunda discussão. Essas transparências vão ficar aí com a Fernanda, com o pessoal da escola. Sempre que vocês tiverem aí interesse, eles podem fazer o encaminhamento, não tem problema nenhum, eu não sei como é feito, se já disponibiliza em algum lugar, né, mas está à disposição de vocês. Só para também não sair do que nós combinamos, né, vereador? Eu acho que eu já saí, né, porque eu falei uma meia horinha, né? Eu já vi aqui, já estava dando bastante. Então, eu estou aqui também, do lado do meu amigo Ricardo Calvi, para se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para bater papo, tá bom? Muito obrigado. Bom, eu acho que daria para a gente, na sequência, já abrir o debate, né? Porque nós poderíamos fazer 10 minutinhos. Podemos seguir para o debate? Cadê o Ricardo? Só que para a gente anotar, acho que é mais fácil a gente sentar, né? Pegar um papel aqui. Vamos lá. Acho que a gente podia fazer o seguinte, Fernanda está ali para nos ajudar, né? Então, nós abrimos aí 3, 4 questões, fazemos um bloco. Seria importante